Gente, no início do século XX, o Tesouro dos Estados Unidos recebia um volume tão, mas tão absurdo de notas de dinheiro imundas, sujas de graxa, terra e suor, que o governo precisou tomar uma atitude, extrema. Extrema até demais, eu diria. Exatamente. Eles começaram, literalmente, a lavar o dinheiro. Com água, sabão e maquinário pesado. Sim. Antes de decidirem transformar aquele papel todo em polpa de novo para imprimir novas cédulas, as notas iam fisicamente por uma lavanderia do governo, sabe? Só para poderem voltar a circular nas ruas. Essa imagem é simplesmente fantástica. Né? Porque antes da gente falar sobre startups, inovação digital ou os mercados financeiros de hoje, a gente precisa entender as fundações do capitalismo moderno. Numa época em que o dinheiro era algo tão cru, tão físico, que precisava ir para o tanque de lavar roupas. Pois é. E nossa imersão de hoje olha exatamente para esse momento de transição através de um documento histórico fascinante. É um livro chamado Business Hints for Men and Women, ou, traduzindo, Dicas de Negócios para Homens e Mulheres. Escrito por A.R. Calhoun, lá por volta de 1910. Isso. E a nossa missão hoje não é, de jeito nenhum, julgar esse passado distante com aquela arrogância que a gente tem hoje, sabe? Pelo contrário. A ideia é garimpar o que esse autor considerava essencial para a sobrevivência financeira há mais de um século. Exato. E descobrir o que continua assustadoramente atual para qualquer pessoa que queira se manter bem informada hoje. É uma verdadeira cápsula do tempo. Totalmente. Porque cobra de tudo, desde como administrar uma fazenda, até as regras para enviar telegramas e como redigir um testamento. Se a gente fosse visualizar o cenário que o Calhoun habitava, seria... imagina um escritório de contabilidade com painéis de madeira escura, livros caixas gigantescos encadernados em couro. Aquele cheiro forte de tinta de caneta, charuto. Isso, esse clima mesmo. Era uma era de transição brutal. A tecnologia estava mudando as ferramentas de forma muito drástica. O telefone estava surgindo. As ferrovias se expandindo por toda parte. Exato. Mas a natureza humana e a mecânica de se trocar valor, essas precisavam de regras novas e muito claras. E para entender de onde a riqueza realmente brotava nessa visão de mundo do autor, a gente precisa começar pela base absoluta da economia da época. A maior indústria do mundo naquele momento. A fazenda. A nossa, digamos, startup original. Antes de qualquer conversa sobre bancos ou dinheiro, a gente precisa sujar as mãos na terra. O Calhoun define que a agricultura exige 3 coisas: terra, trabalho e capital. Só que o capital aqui não é tipo uma rodada de investimento com um investidor anjo. Nem de longe. Capital para ele são as ferramentas físicas, o arado, a enxada, os cavalos. E olha, ele é implacável com os métodos tradicionais, viu? Muito implacável. Ele critica duramente aqueles agricultores que continuam e aqui eu cito ele, rotinas de seus tataravós. Ele não passa pano para a tradição pela tradição, né? Nenhum. A tese dele é que o agricultor moderno precisa ser um trabalhador qualificado e, acima de tudo, um homem de negócios. Certo, vamos destrinchar isso porque o nível de exigência dele me deixou um pouco perplexa no começo. É intenso. Ele recomenda manter contas matemáticas rigorosas para cada colheita de forma separada. E até para cada campo cultivado, ele quer um registro isolado. O que parece uma loucura logística para a época. Sim. Pensa bem, a gente está falando de um agricultor, em 1910, trabalhando 12 horas por dia debaixo do sol, exigir uma contabilidade microsegmentada no papel, com pena e tinta. Não é tipo um delírio de um autor que ficava o dia todo sentado no escritório na cidade. Olha, é uma excelente provocação. Mas a exigência dele nasce do mais puro instinto de sobrevivência. Não é preciosismo acadêmico. Entendi. É mais uma questão de vida ou morte do negócio. Exatamente. A lógica é fria e impiedosa. Se não tem o registro de que o campo leste custou mais em fertilizante do que o campo oeste rendeu em trigo, a fazenda inteira pode falir no ano seguinte. E o dono nem vai saber o porquê. Nem vai ver de onde veio o golpe. Ele usa uma frase que eu acho fantástica. Acordos verbais alimentam os advogados.
Nossa, pesada e real. A organização contábil, nesse cenário, não é um luxo de empresa grande. É a única proteção contra o colapso num mundo sem nenhuma rede de segurança financeira. Faz todo sentido. E ele não para só no agricultor, no patriarca ali. Tem uma parte que eu fiquei chocada, onde ele insiste que a esposa do trabalhador também deve ter um caderno de receitas e despesas. Para controlar cada centavo dentro de casa. Exato. E inicialmente soa apenas como um controle rígido do marido, mas lendo com atenção é muito mais profundo. É a criação de uma microeconomia doméstica. A esposa atua como uma diretora financeira, basicamente. Sim, porque a gestão doméstica em 1910 não era ir no supermercado comprar pacote de arroz. Era gerenciar a produção de roupas, preservar alimentos para o inverno inteiro, controlar o consumo de lenha. Era um centro de custos super complexo. Quando ele exige esse caderno de anotações, ele está reconhecendo a complexidade logística do lar, né? Aplicando a mesma mitigação de riscos de uma corporação para dentro da cozinha. E isso me faz pensar na nossa própria relação atual com o dinheiro e informação. Se um fazendeiro naquela época precisava desse nível microscópico de dados anotados à mão... À luz de lamparina ainda. Pois é, não estamos nos enganando hoje que temos aplicativos com painéis de analytics que categorizam tudo sozinhos, quando a gente evita olhar o extrato bancário. As pessoas têm pavor de olhar conta. Por puro medo de encarar a realidade, a gente tem a ferramenta instantânea, mas foge do confronto psicológico que o Calhoun exigia lá atrás. Força a consciência. E isso nos leva diretamente ao grande dilema daquela época. Já que estabelecemos que era crucial registrar cada centavo, o que exatamente era esse dinheiro e onde ele deveria ficar. Ah, isso é maravilhoso no livro, porque o dinheiro era um problema físico muito grande. Pesado, sujo, inflamável. Sim. Ele faz uma retrospectiva da evolução do dinheiro, menciona até que a palavra pecúnia, a raiz de pecuniário, vem de pecus, que significa rebanho. Lá na Grécia e em Roma, o dinheiro literalmente mugia e pastava. Exato. Depois veio o metal pesado, o padrão ouro, a depreciação da prata, até chegarmos aos greenbacks, as notas do Tesouro Americano. E a transição do ouro maciço para o papel exigiu um salto de fé gigantesco da sociedade. As pessoas precisavam acreditar que um pedaço de celulose verde valia a mesma quantidade de grãos que uma moeda de ouro. E tem a parte da lavanderia de notas sujas que eu mencionei no começo. O que é fascinante aqui é como o livro desmistifica todo esse sistema bancário novo para o cidadão comum da época. Ele separa muito bem os tipos de bancos, né? Isso. Ele divide com muita clareza os bancos comerciais, que operavam sem pagar juros só para facilitar o trânsito do comércio, das caixas econômicas, os famosos savings banks. As adoradas cadernetas de poupança. Ele chega a ser poético, descrevendo os juros compostos. A bola de neve rolando, como ele diz. Isso. Ele explica que no leste do país as caixas econômicas pagavam uns 3% a 4%, mas no oeste selvagem a coisa chegava a 6%. Porque o oeste estava desesperado por capital para construir estradas, cidades. O juro é o pedágio cobrado por esse capital emprestado. Só que aí tem um detalhe que eu achei bizarro. As regras temporais eram super severas. Ah, sim. As datas de rendimento. Ele diz que os depósitos só começavam a render juros em 4 dias específicos do ano. Início de janeiro, abril, julho e outubro. Confesso que isso não faz o menor sentido imediato para mim. Parece loucura para os padrões de hoje. Total. Se alguém depositasse um dinheiro suado no dia 2 de abril, aquele valor ficaria completamente morto até o primeiro dia de julho. Isso soa quase punitivo. Soa punitivo hoje porque nossos computadores calculam juros diários em milissegundos. Mas a gente tem que lembrar da infraestrutura de 1910. Verdade, não tinha nem calculadora eletrônica. Calcular juros diários para milhares de clientes significava que um exército de seres humanos precisava sentar com réguas e recalcular gigantescos livros contábeis manualmente. Nossa, não tinha como. As datas trimestrais não eram punição, eram um limite logístico do trabalho humano. Faz todo sentido agora. Mas olha, tem uma coisa no texto que eu preciso questionar. Manda. O Calhoun afirma que, e eu cito, o banco é mais seguro que o seu bolso.
E ele até fala que o melhor momento para fazer um depósito é quando se tem o dinheiro ignorando essas datas de juros. Mas espera aí. Você vai falar das quebras, né? Lógico, a década de 1900 foi marcada por pânicos bancários catastróficos. Bancos quebravam do nada. Como ele podia garantir que o banco era seguro se a falência era uma ameaça constante? E o ser humano tem essa tendência histórica de querer guardar o dinheiro debaixo do colchão. É uma observação muito precisa e mostra o peso da realidade da época. Ele não ignorava os pânicos bancários. Ele só estava fazendo um cálculo de probabilidade sombrio. Tipo, escolhendo o menor dos males. Exato. Qual era a alternativa? Guardar pilhas de papel moeda numa casa de madeira iluminada a querosene. O risco de um incêndio evaporar todas as economias da família. Nossa, é verdade. Ou de arrombadores invadirem a propriedade isolada de madrugada. Estatisticamente, isso era muito mais letal do que a falência de um banco bem gerido. A fobia do fogo e do roubo físico era o terror real do dia a dia. Então a fortaleza de aço do cofre do banco era, no fim das contas, a escolha mais racional. Com certeza. Mas aí, com o dinheiro trancado no banco da cidade grande, entra um novo obstáculo prático que o livro aborda muito bem. Como um fazendeiro movimenta esse valor a quilômetros de distância no início do século XX. Aí a gente entra na revolução das comunicações e da logística. E os detalhes são impressionantes. Muito. O livro detalha o envio de dinheiro via express orders, as ordens de pagamento via empresas de entrega expressa. Não era só jogar uma nota num envelope e rezar, né? Não, era uma operação quase militar. Lacre de segurança inviolável de cera, selos pesados. Mas a maior revolução mencionada pelo autor não foi nem isso. Foi a famosa entrega rural gratuita, a Rural Free Delivery, de 1896. Isso mudou a geografia econômica dos Estados Unidos. Mudou tudo. Tirou o isolamento absoluto das fazendas, principalmente no inverno, quando as estradas viravam lama pura. Antes disso, o agricultor perdia dias inteiros de viagem só para mandar uma carta. Com o serviço postal na porta, ele virou um participante ativo da economia nacional. Podia assinar revistas, comprar sementes por catálogo. E se o correio era logística física, a velocidade da luz da época ficava por conta do telégrafo. A internet do século XIX. Gente, as regras operacionais dos telegramas me fascinaram. O custo base cobria apenas cerca de 10 palavras. O que forçava as pessoas a, nas palavras dele, ferverem as mensagens. Isso. Cortar tudo que não era essencial. Se a gente analisar, essa restrição de custo de 10 palavras transformou o telégrafo no primeiro microblogging da história, muito antes do Twitter ou do X existir. É o avô das mensagens curtas. A economia moldando diretamente a forma como a gente escreve. E mais importante, o telégrafo deixava um rastro material, uma cópia de papel, o que nos leva ao grande medo tecnológico do Calhoun, o telefone. O telefone já estava sendo usado em fazendas no Oeste e até na Noruega para checar preços, mas ele lança um alerta jurídico severo sobre os negócios por voz. Ele joga um balde de água fria real. Ele avisa que fechar negócio por telefone não tem validade legal se a outra parte simplesmente negar o que disse depois. O áudio desaparece no ar. E não existia gravação, né? Voltamos àquela máxima de que acordos verbais só servem para enriquecer advogados. E esse é um ponto que levanta uma questão crucial sobre a adoção de novas tecnologias, em qualquer era. É o conflito entre a velocidade e a segurança jurídica. A velocidade do telefone versus a prova escrita de um contrato ou telegrama. Exato. O atrito zero muitas vezes destrói a robustez do acordo. O conselho de coloque no papel sobreviveu a todas as inovações. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A gente falou de transações com estranhos, velocidade, segurança, mas os conselhos mais radicais e progressistas do livro são para dentro de casa. Para a construção do legado. Ele tem um capítulo revolucionário para a época. Demais! Ele aconselha veementemente os homens a compartilharem absolutamente
todos os segredos de negócios com suas esposas, em 1910. Ele deixa de ser apenas um conselheiro financeiro e atua como um analista de risco familiar. Sim, porque ele aponta que muitos negócios iam à ruína completa logo após a morte repentina do dono. Por quê? Porque a esposa foi mantida na mais profunda ignorância durante anos. O conhecimento concentrado em uma única pessoa é o calcanhar de Aquiles de qualquer família. Imagina a carga mental dessa mulher lidando com o luto e, de repente, tendo que abrir uma caixa preta de dívidas e credores batendo na porta. Ele trata a esposa como uma sócia plena do negócio. É pura gestão de contingência. Tratar o cônjuge com total transparência não era só cavalheirismo. Era a única apólice de seguro que evitava o colapso do negócio da família no dia a dia. E essa blindagem começava cedo, com as crianças. A dica dele de dar dinheiro vivo para os filhos aprenderem o autocontrole. Para passar por uma loja de doces e não gastar tudo. Sim. Não é para encorajar o consumo, mas para permitir que a criança sinta a frustração e o peso da escolha. É uma vacina comportamental. O comportamento financeiro tem muito a ver com a tolerância ao atraso da gratificação, né? Com certeza. Deixar que as crianças cometam pequenos erros na infância evita tragédias financeiras na vida adulta. Regra de ouro sobre não ser excessivamente generoso. O aviso sobre a sucessão. Isso, ele aconselha a não doar propriedades em vida em troca de promessas de cuidados na velhice. A sugestão é manter a posse. E ele reforça a necessidade absoluta de fazer um testamento e guardar onde? No cofre do banco, bem longe dos olhos da família. Exato. Evitando brigas, expectativas frustradas, é a remoção da emoção na hora da transição financeira. Ele entendia a fragilidade dos acordos informais. A formalidade jurídica do testamento garante que o legado não destrua as relações da geração seguinte. Olha, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou, é muito louco ver como as ferramentas mudaram de um jeito quase alienígena, sabe? De telegramas para mensagens de WhatsApp, do ouro para moedas digitais. Sim, mas os princípios fundamentais que o Carron abordou continuam inabaláveis. Manter registros precisos, colocar os acordos por escrito. Aproveitar a mágica dos juros compostos. E ser totalmente transparente com a sua família. Para quem nos acompanha, isso mostra que o atalho para ser bem informado, muitas vezes, é olhar para as fundações do passado. As raízes do que sustenta tudo que a gente usa hoje. Mas isso me deixa com um pensamento final muito provocativo que eu queria jogar aqui. O Carron avisava desesperadamente para não manter dinheiro em casa por causa dos ladrões físicos, os batedores de carteira, os arrombadores e do fogo também. O cofre de aço do banco era a única fronteira de segurança. Só que hoje, na nossa sociedade digitalizada, operando quase sem dinheiro em espécie, onde fica esse cofre? Tudo está no nosso celular em aplicativos e senhas invisíveis. A imaterialidade do dinheiro. Exato. Será que, ao eliminarmos a preocupação com o ladrão físico que pula a janela, a gente não abriu as portas de casa para o arrombador virtual? Que opera de forma silenciosa. Pois é. Se o Carron estivesse escrevendo o livro hoje, qual seria o conselho dele para trancar nosso dinheiro invisível? Como a gente protege o que não pode ser tocado? É uma pergunta que redefine todo o nosso conceito de segurança contemporânea. Fica aí a reflexão para cada um explorar. A gente espera que quem está ouvindo continue questionando, investigando essas raízes e, claro, aprendendo sempre. Até o nosso próximo estudo, gente!